o ritual dos nossos trabalhos, cabe-me dizer algumas palavras finais nessa gestão em que tive a honra de ser presidente do Senado Federal. E peço a compreensão dos meus colegas, senadoras e senadores, porque não terei tempo de ser muito breve. E todos vão de compreender a minha emoção. Pela última e 8ª vez, cumpro a obrigação de encerrar os trabalhos de uma sessão legislativa. Esta a 2ª sessão da 54ª legislatura. Este foi um tempo de trabalho e todos possam acreditar que dediquei-me com a maior responsabilidade à difícil tarefa de fazer funcionar a agenda legislativa e a parte administrativa complexa e ampla, com vários e variados setores de apoio logístico e relações com a nossa comunidade. Todo este trabalho foi fruto de uma ação conjunta da mesa, das lideranças da casa, uma vez que sempre tive o modo de agir em decisões colegiadas, com permanente consulta aos líderes, em momentos mais sensíveis e ao plenário, de modo que se tornou uma rotina só votarmos assuntos controversos depois de colocar aos senhores senadores e senadoras a minha costumeira condição, se não houver objeção do plenário. Quantas vezes repetir isto aqui, e os senhores são testemunhas. O Congresso Nacional, ele acompanha as vicissitudes da sociedade brasileira. Assim, começamos a reforma dos códigos. Agilizamos o trabalho que era feito em passos tão lentos que no dia seguinte já começava a necessidade de sua atualização. Cito como exemplo, para evitar o que aconteceu com a reforma do Código Civil, que foi iniciada em 1969, numa comissão presidida pelo professor Miguel Reale, tramitou no Congresso Nacional durante 29 anos, até o novo Código ser sancionado em 10 de janeiro de 2002. Nós buscamos uma solução mais ágil, que ao mesmo tempo não restringe em nada o debate legislativo, nem a participação da sociedade. Desta maneira, encaminhamos o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Código Eleitoral, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, a Lei das Execuções Penais. Tenho que relacionar todos estes assuntos porque eles foram frutos do nosso trabalho. E muitas vezes, quando se julga rapidamente, não se desce, não se aprofunda naquilo que representa o volume das coisas que nós tivemos que enfrentar. Desde 1912, realizamos 126 sessões deliberativas, de um total de 236, decidimos 2.449 matérias. Entre as matérias aprovadas, destacamos os projetos sobre acessibilidade, de proteção às mulheres, de interdição de estabelecimentos envolvidos com a falsificação de produtos, o direito de consumidor na internet, vários projetos na área da saúde, inclusive a tipificação como crime da exigência do cheque calção. A criação do sistema de informação e monitoramento de desastres,
O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais e sobre drogas, o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência, o estabelecimento de proventos integrais para o servidor público aposentado por invalidez permanente, o Fundeb, tão importante hoje para a educação brasileira, a emenda constitucional do comércio eletrônico, o avanço no combate à lavagem de dinheiro, a ficha limpa, as medidas de desindexação da economia, a política nacional de irrigação, o que submete as agências reguladoras à auditoria operacional pelo Tribunal de Contas, e o que dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica. Promulgamos a emenda constitucional número 70, que estabelece critérios para o cálculo e correção de proventos da aposentadoria por invalidez. A emenda 71, também de extrema importância para o Brasil e na nossa história, da criação do Sistema Nacional de Cultura. Embora com a realização de eleições e intenso trabalho político, foi um ano em que essa casa conseguiu realizar tantas coisas. Há também a fazer, tivemos um diuturno trabalho das comissões, do plenário, dos gabinetes, que é muitas vezes ignorado. Nossa casa é também pioneira, isto para a tranquilidade de todos os senadores e senadoras, em transparência, desde que assumi a presidência da mesa pela primeira vez em 95, foram inúmeras as providências tomadas para que o cidadão possa acompanhar e fiscalizar o nosso trabalho. Acabamos de expor, de mostrar na exposição Modernidade no Senado e na publicação do mesmo nome, uma síntese do que foi realizado. Vamos tentar uma breve síntese do que foi feito. O Sistema de Comunicação Social, o Jornal do Senado, a TV Senado, que hoje transmite em 11 capitais para mais de 20 milhões de parabólicas. A Rádio Senado funciona em 7 cidades, seu conteúdo é repetido em cerca de 2.000 rádios em todo o Brasil. A Agência Senado divulgou mais de 77.000 fotografias e tem 48 mil seguidores no Twitter. E seu portal de notícia recebeu, vejam, senhores senadores, 5.900.000 visitas. O Alô Senado, que tem essa palavra que pode ser popular, mas significa aquele instrumento no qual todo o povo brasileiro pede ao Senado, expõe ao Senado as suas manifestações sobre a legislação e sobre a parte administrativa. O Alô Senado transmitiu mais de 2 milhões, vejam que nós estamos lidando com números extraordinários, que muitas vezes passam desapercebidos de todos nós. Sendo que também tivemos 500 horas de sessões do plenário, 2.600 de comissões em formato digital, gravadas à disposição da história, fonte primária do estudo, que no futuro não será mais história escrita através de citações de um dos outros, mas na realidade a fonte primária e definitiva que foi feita e implantada. Nosso clipe tem mais de 400.000 notícias. Somos pioneiros nas redes sociais. Ao todo, o portal do Senado recebe, em média, 2 milhões de acessos mensais. Na área legislativa, isso mostra a nossa interação com a população, de como nós estamos presentes no volume com que acabo de citar, e faço para que os senadores tenham e saiam convictos de que aqui não é uma casa vazia e que não tem interação com a sociedade. Pelo contrário, o Senado hoje, ele está inserido, mais do que todas as repartições públicas, dentro da sociedade brasileira. Nós estamos falando de milhões de pessoas.
Na área legislativa, com a pauta diária do Senado, a ordem do dia planejada com 15 dias de antecedência. E lembro o senador Pedro Simão, que ele aqui lutava para que isso fosse feito. Todas as sugestões que recebi de senadores desta casa foram por mim acatadas e foram por mim implantadas. É distribuída hoje em tempo real. Os diários do Senado e do Congresso são acessíveis diariamente na internet. Quando assumi aqui a presidência, estavam 6 meses atrasados a ata da nossa casa. 6 meses atrasado o jornal que publicava os atos do Senado Federal. A transparência orçamentária a serviço do cidadão, com um programa, um instrumento que demos à disposição do povo brasileiro, que é o Siga Brasil, que pode parecer Siga Brasil. Isso levou 3 anos de trabalho para que fosse implantado. E com ele é possível acompanharmos as contas nacionais desde o princípio da votação até a aplicação final dos recursos. Esse Siga Brasil, hoje, ele é um instrumento não só nosso, ele é um instrumento não só também das pessoas que se interessam por esse assunto, mas do próprio governo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que muitas vezes deles se valem para acompanhar as contas públicas desse país. Temos mais, como eu disse, de 100 mil acessos. Implantamos instrumentos modernos de comparação de projetos. Isso significa uma coisa extraordinária, porque aquele que lê tem a oportunidade de compreender imediatamente o que é que nós estamos fazendo. A explicação da ementa. Muitas vezes, quantas vezes nós recebíamos aqui medidas provisórias que na página dizia revoga o artigo tal, do parágrafo tal, da lei número tal. Hoje, nós explicamos para todo o povo brasileiro o que significa detalhadamente essa ementa e a classificação que nós fizemos por assunto que facilitam a compreensão das proposições. As notas taquigráficas são agora disponíveis em tempo real. O senador termina o seu discurso, imediatamente ele pode ter ele à disposição. O uso da assinatura digital, que permite a circulação de documentos entre o Senado, Câmara e Tribunal de Contas da União. A ouvidoria recebe as dúvidas e queixas dos cidadãos. Passamos a oferecer informações acessíveis e rápidas na página de consolidação das leis temáticas. O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria produz documentos sobre os grandes temas nacionais que, para subsidiar as nossas discussões, criamos o E-Cidadania, que é um espaço também para a participação política do cidadão, onde ele pode propor a legislação. Já existe isso aqui dentro, onde pode propor legislação, onde ele pode fiscalizar o orçamento, onde ele pode vigiar a administração do Senado e se manifestar sobre ideias e projetos em tramitação. Propor emendas, sugerir audiências. Neste espaço, estamos lançando hoje, antes de deixar a presidência, o Orçamento Fácil, também destinado a explicar de forma simples e clara, por meio de animação, a elaboração e a execução do orçamento da União. Isto, que se cita rapidamente, constitui um trabalho fantástico, que se deve agradecer à equipe do Senado e também à mesa da casa, à direção da casa, e que tive que acompanhar um a um, quantas vezes, quantos dias durante esses anos. Na minha idade, todos me encontravam aqui desde a manhã até muitas horas da noite, dedicado a esse trabalho silenciosamente, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma visibilidade maior, como sempre fiz, de agir discretamente. As páginas dos dados abertos e questões de ordem estão no portal de transparência,
oferece informações sobre o processo legislativo. O Conselho de Comunicação Social, que estava desativado, foi reinstalado. Passamos a fazer a extração automática dos dados para o relatório anual da presidência e a resenha mensal dos nossos trabalhos. Nós temos um serviço, e eu posso estar dizendo alguma novidade, eu acho que para nenhum senador, mas temos alguns serviços nossos que precisam ser visitados pelos nossos colegas e colegas, para que vejam o que se está fazendo, o que é o Senado, qual o esforço que esta casa tem feito. Por exemplo, eu quero dar um único portal, o Lex-ML, que é aquele que tem toda a legislação arquivada brasileira e que nós já catalogamos, sabe quantos? 3 milhões e 600 mil documentos. Quem consultar o nosso portal encontrará lá. Isso é trabalho só para consultar? Não, isso foi trabalho de dedicação de anos, de horas, de vigilância, de acompanhamento e de promoção. Desenvolvemos também para as novas vocações o Senado Jovem. Sabe que esse Senado Jovem aqui feito, nas escolas públicas do Brasil inteiro, nós fizemos os concursos de redação com mais de 19 mil escolas participando desse concurso. E eles vieram para cá, funcionaram como senadores e apresentaram 6 propostas de leis que estão tramitando, apresentado pelos jovens senadores, futuros senadores da República. Na área administrativa, destacamos o Conselho Editorial. Pode não parecer importante. Hoje eu vi um determinado jornal dizendo que o Conselho Editorial, se nós fôssemos consultar, tinha apenas a biografia dos senadores. Não! O Conselho Editorial é uma das coisas mais importantes e definitivas de contribuição do Senado à cultura, à história brasileira e ao povo brasileiro. A coleção que nós temos no Brasil, hoje a brasiliana, de 300 e poucos exemplares, é uma raridade bibliográfica, com o volume que ela representa de assuntos que hoje não são editados, mas que ali, a nossa coleção do Senado já é hoje uma raridade bibliográfica. Nós temos publicado aqui coisas da maior importância, e vou citar apenas 2. O Código Filipino, em 4 volumes, isso não existe mais, que foram as leis que vigoravam no Brasil até a colônia inteira e, no entretanto, nós publicamos. As memórias do Barão do Rio Branco sobre a Guiana, a incorporação do território da Guiana tão importante, só existia em francês, porque ele escreveu essas memórias em francês. Nós mandamos traduzir, mandamos publicar com os mapas que ele apresentou em Genebra para defender e ampliar o território nacional. Nós realizamos também, que eu preciso fazer esse relato, tenham paciência, senhores senadores, mas nós apresentamos também, na capacitação que nós tivemos, no nosso Instituto Legislativo Brasileiro, também criado por nós para fazer a reciclagem dos funcionários, e, ao mesmo tempo, hoje, o nosso Instituto Legislativo Brasileiro atende a todos os outros poderes, atende até à parte internacional. Muitos estudantes da América Latina e muitos estudantes da África aqui vêm para o ILB. Sabe quantos alunos nós tivemos no ILB? 50 mil alunos passaram nos diversos cursos que foram feitos. São números esses que a gente tem que dizer, e que o Fórum Senado também, outra providência que passou, mas na qual nós procurávamos discutir os assuntos do futuro, analisar. Quando eu fui presidente, no fim do século passado, eu publiquei um livro aqui, Profecia sobre o Futuro, um livro que hoje também é raridade, dizendo o que seria a visão do século futuro. Depois, agora, nós fomos analisar os 12 anos que já existiram de vivência neste século. Então fizemos seminários, fizemos um fórum, convocamos gente do Brasil, do exterior, grandes professores, grandes autoridades, e hoje isso está à disposição. Os senhores receberam todos em vídeo, são seminários importantíssimos. Com o Fórum do Senado,
O relatório administrativo, quanto não representa isso de trabalho, que tem todas essas coisas detalhadamente que foram aqui dentro do Senado. Este aqui, o guia de fontes, que também nós promovemos com muita dedicação, que era para que todos que quisessem estudar, inclusive os senhores senadores, historiadores, a cultura nacional, de onde estão todos os livros que falam a referência sobre o Brasil. Quanto tempo levou este ano? 2 anos, e não acabou, porque vai continuar. Cada dia que nós tivermos uma fonte, e os senhores senadores estão disso, lendo um livro, eles podem mandar arquivar a relação de onde vai essa citação. Nós temos aqui para mostrar só o relatório deste ano com todas as matérias que foram votadas, detalhadas e colocadas à disposição. Então, é esse o trabalho que nós temos que mostrar, e eu vou tentar apressar. Eu quero também fazer um registro que, para alcançarmos estas metas, ressalto a contribuição do primeiro secretário do Senado, senador Cícero Lucena, responsável pela área administrativa e que, com grande bagagem de conhecimento da administração, ele muito ajudou a conduzirmos esse processo. Senhoras e senhores senadores, estamos chegando este ano aos 25 anos da Constituição de 88, convocada por mim quando tive a oportunidade de presidir a transição democrática. É o mais longo período democrático da nossa República, passado sem intervenções militares, sem estados de exceção. Para alcançarmos a plenitude democrática, acredito que devemos marchar para o sistema do governo parlamentarista, que prevalece nas mais importantes democracias. Eu tenho que afirmar algumas ideias. São sonhos que continuam abertos ao debate nacional. O parlamento sofre hoje em todo o mundo, não é um fato do Brasil, as críticas da mídia e a incompreensão da sociedade. Isso acontece pelo descompasso entre o tempo legislativo e a velocidade da comunicação em tempo real, onde parece que as leis podem ser feitas sem o complexo análise que elas necessitam, de examinar as suas repercussões alternativas, ouvir especialistas e a sociedade, firmar consensos e maiorias, contrastam com o tempo do legislativo, o tempo do judiciário, o tempo do executivo, que podem decidir apenas por um ato solitário e monocrático. Muitas vezes, no sistema presidencialista, 2 poderes entram em choque. Exemplo disso é o que aconteceu com o chamado abismo fiscal nos Estados Unidos da América. O risco de uma crise que abalaria o mundo ainda não foi de todo debelado, numa demonstração das limitações do presidencialismo e de que, mesmo nas democracias mais avançadas e no maior país do mundo, não está imune às paixões nem mazelas da política. Temos ainda sem solução o problema das medidas provisórias, que há muito tempo proponho resolver com a devolução ao Executivo de atribuições administrativas e, em contrapartida, a limitação severa a matérias financeiras e tributárias, segurança nacional e calamidade pública, restringindo verdadeiramente excepcionais a situações excepcionais e a possibilidade do Executivo emitir medidas de relevância e urgência. Meus caros colegas e minhas caras colegas, desde 1955, por 58 anos, eu exerço mandatos legislativos. Corria a 40ª legislatura. Hoje, nós estamos na 54ª. Sou o senador que por mais tempo serviu ao Senado da República. E em termos de mandatos eletivos, sou o mais longevo da nossa história republicana. Sempre fiz questão
de não ficar parado, olhando para o passado. Ao contrário, pautei minhas gestões por estar voltado para o futuro e a modernidade, e para aprofundar a democracia no exercício da cidadania e dos direitos civis e dos direitos sociais. Dediquei toda a minha vida à política, ao serviço do meu país. Minha reflexão final é que essa paixão do bem comum e da política é maior do que a paixão da vida. Faz parte da minha conduta não apenas pregar a democracia, mas praticá-la. Como democrata, sempre todos ouvi, procurei compreender a posição dos adversários, respeitar opiniões divergentes, até mesmo suportar injustiças e inverdades mais caluniosas. Soube que todos temos uma contribuição a dar. Busquei incansavelmente o diálogo e a conciliação, harmonizar conflitos. Tanto trato a todos com o mesmo respeito e a mesma atenção, subalternos, iguais ou superiores. Os que comigo trabalham são testemunhas desta minha conduta. Assim, a democracia é para mim um modo de vida, não é uma pregação. Quando assumi meu primeiro mandato, em 71, juntei-me a Franco Montoro, a Carvalho Pinto, para fundar o Instituto de Pesquisas e Assessoria do Congresso, que presidi durante 12 anos nesta casa e teve importante papel para trazer ao Parlamento a contribuição de estudos formulados por técnicos e grandes pensadores do Brasil sobre os principais problemas do nosso país. E foi sucedido essa iniciativa pela criação de consultores do Senado, que hoje são tão importantes para os nossos trabalhos. Como intelectual, sempre preocupou-me a melhoria, a qualidade dos nossos trabalhos e a visão humanística. Por essa época, no mesmo sentido de aprimoramento institucional, com Ney Braga e Carvalho Pinto, participei da comissão sobre a implantação do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal, proposta por mim. Do trabalho dessa comissão nasceu a Secretaria de Informação, criada por Petrônio Portela em seu primeiro mandato como presidente da Casa. Muitos anos depois, já tendo passado pela presidência da República e cumprido a difícil tarefa de presidir e assegurar a transição democrática, que não foi um jogo de palavras, mas um exercício de paciência, perseverança, conciliação e, sobretudo, a incorporação dos seus principais valores como praxis pessoal do governo e da sociedade. Eu fui eleito, por generosidade desta Casa, para presidente do Senado Federal. Por um conjunto de circunstâncias, encontravam numa situação de dificuldades gerenciais que impactavam a atividade legislativa. Ao corrigir os problemas dos meios clássicos de divulgação de nossas atividades, tarefa essencial para a publicidade, é um postulado que vem da Constituição de 1824, no artigo 70, ela já previa isso. Sentimos a necessidade de modernizar o nosso contato com a sociedade. Então foi que criamos a televisão, a transmissão pioneira do trabalho parlamentar. As minhas ações como presidente da comissão diretora do Senado Federal buscaram a excelência do seu funcionamento. Renovo nesta despedida minha crença na democracia. Repito o eterno achado de Churchill: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas. Ela é o melhor dos regimes para todos aqueles que acreditam na liberdade, na igualdade, na fraternidade, que acreditam no direito à busca da felicidade.
palavras imortais que ressoam através do tempo. Aqui, todos podem concordar e discordar, conciliar. Foi com esta que construímos as instituições brasileiras, com a conciliação. E não é por outro motivo que Tancredo sempre me dizia que a maior figura que ele admirava da história brasileira era o Marquês do Paraná, Hermeto Carneiro Leão, que foi o presidente do Gabinete da Conciliação. Foi com ela que construímos as constituições brasileiras e com ela podemos almejar aquele que é o sonho de todo bom político, transformar a sociedade e conseguir justiça social. Entrego o Senado, depois de encontrá-lo no século XIX, com as atas escritas à mão, totalmente informatizado. Quando aqui cheguei, apenas existia e se chama até hoje chapelaria, um lugar onde se colocava o chapéu, porque naquele tempo também já se usava chapéu. A reforma, entrego ao Senado, portanto, do tempo das atas escritas à mão, ele totalmente informatizado. Não existe papel sobre as mesas. Tudo é feito hoje através da informatização que foi colocada no Senado. Todas estas providências que nós já estamos aqui na votação da reforma administrativa, 80% delas já estão implantadas aqui na casa. Nossa casa é a mais visível e mais importante de nossas casas legislativas. Quando assumimos, o Senado era quase que uma casa que não tinha visibilidade dentro do país. Hoje é a casa da maior visibilidade legislativa do país. É a casa onde todos buscam para resolver os problemas institucionais. Aqui se pode influenciar, aqui se pode participar, aqui se pode fazer com que o povo realmente tenha voz. E o povo brasileiro considera hoje assim o Senado. Foi restabelecida aquela posição que o Senado do Império tinha, que o Senado da República teve e que nós continuamos de ser o grande instrumento da unidade nacional, que nós temos a obrigação de manter. Afonso Celso, que escreveu um livro chamado 8 anos de Parlamento. Esse livro tem mais de um século. Ele diz que os parlamentos não podiam fugir às críticas, às injustiças e incompreensões, lutas internas e também, às vezes, até traições, como a dos grupos que viviam à custa da honra da instituição e daquela que viviam à custa da honra dos seus colegas. Acredito que, com o avanço da informática, nos encontraremos dentro de alguns anos às portas da democracia direta. A sociedade de informação exige uma nova forma de governança. A verdadeira ética não é parecer e sim ser, é um estado de conduta, é uma visão cristã do agir correto e de ter a paz interior. Esta, sendo a casa da Federação e dos Estados, é a casa da unidade nacional. O Senado foi conforme o consenso dos nossos historiadores, a instituição decisiva que, com o Conselho de Estado e o Poder Moderador, responsável pela unidade do nosso país, que não se dividiu, graças à ação desta casa. Preocupado com o debilitamento da federação, criei uma comissão de pensadores dessa matéria para subsidiar a nossa tarefa. A União, devemos confessar, está cada vez maior. Verdadeiro Estado unitário nós estamos nos transformando, com uma poderosa força de atração, incorporando sempre mais poderes e centralizando progressivamente mais decisões. Esse é um processo que vem de longe e se torna assustador, sobretudo porque é acompanhado de uma dinâmica que vai aumentando continuamente as desigualdades nacionais. Determinadas áreas são detentoras de poder econômico, financeiro, político, cultural, educacional, científico, técnico e de comunicação, num perigoso monopólio das decisões nacionais. Isso, em termos de futuro, nos assusta,
pode ser um germe de secessão que nossa geração, que recebeu um país íntegro, não pode legar às gerações que virão. E nossa casa é a guardiã dessa instituição da unidade nacional e da federação. Estão aí sem solução visível a reforma tributária de que nos falou o nosso senador Dornelles, os royalties, o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, para citar exemplos. Cada vez mais aumentam, lamentavelmente nós contestamos, nós proclamamos a discriminação e os preconceitos contra os brasileiros de regiões mais pobres. O esgarçamento da federação é, portanto, um dos desafios que deve ser a preocupação diária, não só nossa, dos nossos senadores e senadoras do momento, mas de todos aqueles que ocuparem esta função desta casa, que é guardiã da unidade nacional. Quero agradecer a todas as senadoras, a todos os senadores, especialmente a meus companheiros de mesa, a senadora Marta Suplicy, ao senador Aníbal Diniz, que exerceram a primeira vice-presidência, as senadoras Maria do Carmo e Vanessa Graziotin, aos senadores Valdemar Moca, Cícero Lucena, João Ribeiro, João Vicente Claudino, Ciro Nogueira, Calcildo Maldaner, João Duval, Gilvan Borges, Wilson Santiago, citando a diretora-geral Doris Maris Peixoto, a secretária-geral da mesa Cláudia Lira Nascimento e o secretário de Comunicação Social Fernando César Mesquita. A todos estes estendo a minha gratidão e todo o corpo de funcionários do Senado Federal, que com seu esforço e sua alta qualificação tornou possível os avanços dessa casa. Esta casa é composta de gente tão generosa que com a emoção que eu estou aqui, eu que sou um homem que procuro resistir à emoção, eu já cheguei emocionado, porque todos os diretores da casa, os funcionários, me recebiam e me acompanhavam até o plenário desta casa. Quando saí da presidência, eu também quero ressaltar o meu agradecimento à imprensa. Ela faz parte dos nossos trabalhos. Tenho o maior respeito, até mesmo porque sou jornalista profissional e comecei como repórter de setor policial numa delegacia do Maranhão. A liberdade de imprensa, nós devemos ter a maior compreensão em relação a ela, porque ela faz a democracia. Quando saí da presidência, eu que tenho sido alvo de tantas vezes, até o que o Obama agora disse no discurso dele, uma palavra xingamento, eu posso dizer que na imprensa a gente deve compreender que até o tempo corrige a prática de sua liberdade e os seus excessos. Por último, eu quero agradecer a todos os meus colegas senadores e senadoras. Sempre procurei tratá-los com companheirismo, humildade e com respeito. Não me passa na consciência que em algum momento eu não tenha procurado honrar sua confiança e, em vez de pedir desculpas pelas minhas faltas ou por qualquer falta que eu tenha tido, eu quero repetir aquilo que Lincoln disse uma vez: eu nunca cravei por meu desejo espinho algum no peito de ninguém. Muito obrigado. Minha gratidão a todos. Tenho a visão histórica do que significou o Senado para o Brasil e quanto ele significará na perpetuidade de nosso país, que aqui começou como país independente, uma construção do poder civil, que tem como expressão da democracia seu coração no parlamento. Renovo minha fé no Brasil, hoje parte das decisões mundiais, amanhã um líder entre as nações da humanidade. Com essa visão, eu tenho saudade do futuro. Minha palavra final, portanto, é de gratidão às senhoras senadoras, meus colegas e minhas amigas, a quem desejo a maior felicidade e um grande êxito pessoal. Muito obrigado.